Bom, hoje é dia do escritor, 25 de julho, e claro que a gente tem que entrevistar o Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira, que é um escritor conhecido nacionalmente, mas que é da nossa região, né, da nossa cidade. Ora Arceburgo, ora Mococa. Então, Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira, seja bem-vindo. O Antônio Geraldo, ele já publicou vários textos e tem 3 livros publicados, né? O primeiro é Peixe-Mingo, que é de poemas. O segundo, As Visitas que Hoje Estamos. E o terceiro, O Amor Pega Feito um Bocejo, que ele diz que é infantil, mas é para todo mundo. É infantil, é infanto, juvenil e adulto, porque fala do amor, né? Então, eu sei que o Antônio Geraldo já está com outro livro pronto, e com a pandemia que ele está no isolamento social completo, ele também produziu outros poemas sobre justamente esse tema. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Antônio. Gostaria de agradecer aí o convite, né, de responder algumas perguntas no Dia do Escritor. Fico lisonjeado e, enfim, espero que as respostas sejam interessantes. Em relação à pandemia, sim, né, é uma questão mundial e acredito que ela vai dar muitas obras ainda nas diversas ramificações artísticas. Eu acabei escrevendo um livro de poemas a respeito da pandemia. Ela tem 2 questões importantes, que é a do indivíduo, né, quase que egoísta, com medo de morrer, e uma que é do altruísmo, é de você pensar em relação ao mundo em que a gente está vivendo e a necessidade de aprender a pensar no outro. Então, os poemas que eu fiz e que serão publicados, acredito, já há uma editora interessada, tratam dessa questão, né? Desse momento que é ao mesmo tempo particular, privado, mas também público, e que vai fazer com que a gente seja obrigado a repensar as relações sociais, o modo como encaramos a existência, a vida. É isso. Antônio, qual que é o papel do escritor e para que serve a literatura? São boas perguntas interessantes, né? O Fernando Pessoa tem uma observação interessante que depois até o Ferreira Goulart se aproveita dela. Ele diz que a literatura existe porque a vida não basta. O papel do escritor, portanto, se liga a essa observação. O escritor é aquele que, atento à realidade, vai tentar mostrar um mundo de modo que a leitura de seu livro faça com que cada um dos leitores se aprofunde na realidade que o rodeia e, mais ainda, na própria realidade de si mesmo, na realidade interna, por assim dizer, psicológica, né? A literatura, portanto, eu costumo dizer isso e as pessoas se assustam, ela não serve para nada. E não servir para nada é justamente a sua força. Porque se ela servisse para alguma coisa, seria apenas para aquilo. Não servir para nada é uma atividade fundamental, porque faz com que a atividade artística se encaixe em todas as situações da vida e da existência. Já que eu falei em Fernando Pessoa, há um poema dele muito famoso, né? E a primeira estrofe é mais ou menos assim: não sou nada, nunca fui nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Essa é a base do processo pessoano de fazer a literatura. Não ser nada é a força dele, é aquilo que propicia a ele poder se encaixar em todas as situações da vida, como disse há pouco, em tudo. A arte, a literatura especificamente, tem essa força, esse poder, e que diferencia das ações atuais, em que as pessoas imaginam que tudo deva servir para alguma coisa, o que é empobrecedor. Não servir para nada é a grande força da literatura. A gente sabe que o brasileiro lê pouco, né? Por que você acha que o brasileiro lê tão pouco assim? Infelizmente é uma verdade, né? O brasileiro lê muito pouco. A questão da leitura, creio, esteja ligada ao hábito, não é? E o hábito são aquelas ações que são formadas pela cultura. E o que é que faz parte da cultura? Tudo aquilo que nos rodeia. A família, a escola. Então eu acredito que seja necessária uma mudança de hábitos. Os pais devem ser exemplo para os filhos. Eles têm que ler.
Numa casa em que os pais leem, os irmãos mais velhos leem, os pequenos aprenderão a ler e gostarão da leitura. E a escola também, não apenas o professor de português, mas todos os professores têm a obrigação de ter a leitura como um hábito. Eles são mestres. Mestres são aqueles que pegam o discípulo pelas mãos e mostram o caminho correto, o caminho ideal, o caminho da autonomia, do pensamento próprio. Todos os professores são responsáveis por disseminar o hábito da leitura. E a família, a casa, a sociedade, não é? A indústria cultural precisa mostrar que ler é bom, ler faz parte do nosso dia a dia. Só assim teremos um país de pessoas em que a leitura faça parte da sua vida. Não há outro meio. Para quem lê pouco, para quem tem vontade de ler, começa e para. Qual que é a sua dica para começar e tomar gosto pela leitura? Dica para ler, para aprender a ler, não é? Você falou em começar a parar. Eu acho que essa dica serve para todas as situações da vida. A gente tem que terminar aquilo que começou, não é? Tem um filósofo alemão chamado Habermas, num livro Conhecimento e Interesse, que trata por alto dessa questão. Nós vemos uma época em que só nos interessamos por aquilo de que gostamos. Talvez aí seja o grande erro. É possível criar o interesse a partir do esforço. Eu me interesso, aprendo, descubro como funciona e a partir desse meu esforço, dessa minha força de vontade, o gosto surge num segundo momento. Então vamos parar de buscar apenas aquilo que superficialmente provoca prazer, né? O gosto, ele também é desenvolvido. Nós aprendemos a gostar, por isso precisa do nosso esforço. Isso vale não só para a leitura, vale para todas as situações da existência, como eu disse há pouco. O Fernando Pessoa fala num poema que todo poeta é um grande fingidor, né? Você acha que todo escritor é um grande mentiroso? Essa pergunta de que se o escritor é um grande mentiroso, ela é boa também, né? Eu penso que sim, seja, mas mentira não no sentido usual de enganação, não é? Ele mente, o artista, de modo geral, não apenas o escritor, porque ali ele vai condensar a experiência de vidas inteiras. E essa condensação acaba por ser mesmo uma mentira, no sentido de que a obra deve servir para todas as pessoas. Então vamos dizer assim, é a mentira mais verdadeira que existe. A arte é um modo de construir mentiras autênticas, ou seja, aquelas que dão sentido pleno à nossa vida. Bom, para terminar, então eu vou ler um dos poemas desse novo livro, né? E espero que vocês gostem. Vamos lá. Um poema pandêmico, por assim dizer. Acho que não vivi como devia. Não fui até o fim, não rapei o prato, nem lambi os beiços. Da noite, fui levando pianinho demais. E mais, escondi a chave das gavetas. Ouvi umas canções, sim, mas não me levantei para dançar. Não disse o que pensava com todas as letras, fingi opiniões. Contei a verdade além da conta, o que fez muita gente torcer o nariz. Bem feito. Porque não fiz nada bem feito. Nem morrer, morri direito.